de conhecimento de todos que, especialmente de 2014 para cá, vivemos a mais grave crise econômica do Brasil republicano. Isso é inegável, os dados demonstram isso. Especialmente o biênio 2015-2016 foi devastador para a economia brasileira. Houve uma leve recuperação em 2017-2018, quando no governo Temer, tendo à frente o Ministério da Fazenda Henrique Meirelles, cresceu positivo 1,1%, e esse ano o cenário econômico é difícil, estima-se no máximo um crescimento de 0,8%, 0,9% positivo, o que é muito ruim frente à média do crescimento internacional e frente aos problemas que o Brasil tem. A situação econômica é complicada, o processo de desindustrialização é evidente, né? Se nós olharmos o conjunto da economia brasileira, os sinais são muito preocupantes, a questão das exportações brasileiras, a questão da Argentina é grave, é o nosso terceiro parceiro comercial, e Bolsonaro chamou o virtual presidente da Argentina, Alberto Fernandes, de bandido, agora vai ter eleição dia 27, ele deve vencer por uma margem muito considerável, tomará posse no dia 10 e provavelmente essa posse vai ser antecipada e não será a primeira vez na história da Argentina, e as relações políticas vão estar estremecidas com a Argentina, e é o nosso terceiro parceiro comercial que vive uma situação econômica bastante complexa e que vai afetar também a economia brasileira. Por outro lado, tem a questão do acordo Mercosul-União Europeia, que é a tragédia, né? Os parlamentos nacionais, boa parte deles vão recusar, portanto isso não vai ser implementado, né? E por incompetência de Jair Bolsonaro, basta ver as acusações gravíssimas que ele fez contra a chanceler alemã, contra o presidente da República Francesa sobre as questões da Amazônia. E, olhando por outro lado, a instabilidade política aqui, né, das relações de tensão entre o presidente e seu partido, e que inviabiliza que o governo dê sinais ao investidor estrangeiro, ao investidor nacional, ao chamado mercado, que há governabilidade. E não há governabilidade, porque ao invés do partido do presidente aumentar o número de parlamentares, tem diminuído. As agressões que se estenderam desde o último dia 8 entre Bolsonaro, Luciano Bivar e parlamentares do PSL agravam a sensação de que não há governo. E isso, consequentemente, tem uma repercussão direta na economia, na possibilidade da recuperação econômica do Brasil, que é uma tarefa fundamental. Nós temos milhões de desempregados, 3 milhões de desempregados, milhões de subempregados que trabalham parte da jornada e milhões que não procuram mais emprego. A situação é caótica no campo da saúde, no campo da infraestrutura. Em suma, o país precisa que o governo dê sinais que governa. E aí precisa de estabilidade política. E no caso do Bolsonaro, estabilidade emocional. A razão central hoje da crise brasileira é Jair Bolsonaro, porque todas as crises políticas do seu governo foram criadas por Jair Bolsonaro, todas, desde o dia 1º de janeiro. E ele é a fonte da instabilidade política e que vai ter repercussões terríveis na economia. E lembro que é uma questão que me parece muito importante. Não só cada crise é mais grave do que a anterior, desde 1º de janeiro, quando elas são ao mesmo tempo cada vez mais curtas no tempo. E vai chegar um momento que o interregno entre uma crise e outra, vai estar quase que vai desaparecer. Nós teremos quase que uma crise permanente política. E isso, evidentemente, inviabiliza qualquer processo de recuperação econômica, aumenta a tensão política e vai ter repercussões sociais também extremamente negativas. A raiz da crise, qual é? Jair Bolsonaro.